Será que faz sentido, às vezes, fazer uma abdominoplastia num caso como esse? A abdominoplastia sem cicatriz, doutor Daniel, é possível? É possível fazer uma abdominoplastia que não tenha cicatriz. Se esse é um tema, se esse é um assunto, se é algo que você está buscando aí, meu futuro paciente, senta aí para a gente explicar um pouco mais sobre esta possibilidade, se é que de fato existe essa possibilidade, de realizar uma abdominoplastia sem a presença de cicatrizes. Primeiro, antes da gente iniciar, você vai sentar, curtir, comentar esse tema, né? Escreve aí nos comentários se você está pensando em fazer uma abdominoplastia, se não está, qual cirurgia e exatamente aquilo que você quer melhorar no seu corpinho. E se você quer fazer uma abdominoplastia, simplesmente vai escrever eu quero nos comentários. Lembrando a vocês, meus futuros pacientes, aqui é o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, tem mais ou menos 10 anos da minha vida que eu dedico exclusivamente a cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Agora a gente vai falar sobre abdominoplastias sem a presença de cicatrizes. Roda a vinheta. Queridos, isso de fato eu acho que 9 em cada 10 mulheres têm esse desejo fervoroso de realizar uma abdominoplastia sem a presença de cicatrizes, só que é óbvio, a gente tem um problema muito significativo aí, que é a flacidez de pele. E para a gente ter uma retração de pele controlada e previsível a ponto de limitar ou eliminar a presença de uma cicatriz é algo muito difícil. Mas o que é importante que vocês entendam, numa indicação de abdominoplastia existem diversas possibilidades, ou melhor dizendo, existem diversas indicações. Tem aquela paciente com indicação clássica de abdominoplastia, que tem um avental de pele, pele caindo, pele sobrando, que perdeu 40, 50 quilos. Essa paciente não tem jeito, precisa de abdominoplastia porque a quantidade de pele que sobra é muito grande. Por outro lado, muitas vezes a gente tem aquela paciente que teve um filho, se cuidou bastante, tem um pouquinho de pele sobrando, tem mais diastase e uma cicatriz de cesárea pequenininha. Será que faz sentido às vezes fazer uma abdominoplastia num caso como esse? E é justamente para esses casos, essas mulheres que se cuidam, que acabam oscilando menos peso durante a vida, a pele acaba sofrendo menos, tendo menos flacidez, mas ainda assim tem flacidez e diastase. Para esses casos, a gente tem a possibilidade de realizar uma cirurgia ou com cicatriz bastante reduzida ou sem acréscimo de cicatriz. Porém, para isso a gente precisa utilizar tecnologias, e aí existem diversas tecnologias que vão nos ajudar neste propósito, nesse objetivo. Tecnologias como com retração de pele, por exemplo, aí o Vaser, Renuvion, né? E também tecnologias que vão melhorar a extração de gordura, como o Vaser, por exemplo, que vai diminuir sangramento e melhorar a segurança do procedimento. Utilizando todo esse aparato, esse ferramental técnico e tecnológico, a gente consegue muitas vezes sim limitar consideravelmente a extração de pele ou a retirada de pele. Muitas vezes, como inclusive aconteceu no caso da minha esposa, a gente não precisou acrescentar uma cicatriz muito grande. Então, manteve ali uma cicatriz de cesárea, que é o que ela tinha, e a gente utilizou por esse acesso a que eu precisei de ferramenta de videocirurgia para costurar toda a musculatura e aproximar todo aquele tecido, tinha um pouquinho de diastase, enfim, sem a necessidade de uma cicatriz estendida. Então entenda você, meu futuro paciente, existe o preto, existe o branco, existe os tons de cinza. As alternativas sem cicatriz ou com menos cicatriz muitas vezes vão estar melhor indicadas ou mais próximas daqueles pacientes que estão nos tons de cinza, ou seja, tem indicação de abdominoplastia, mas não é aquela indicação clássica, é aquele paciente que não tem tanta flacidez de pele assim, é aquele paciente que ele se cuidou muito, oscilou pouco peso, tem alguma diastase, mas não tem tanta flacidez. Mais comum, mamães de um filho, 2 filhos que se cuidaram bastante, mulheres jovens que oscilaram pouquíssimo peso, né? Mulheres ali de 40 anos, por exemplo, tiveram poucos filhos ou não tiveram filhos e oscilaram um pouco o peso durante a vida. Muitas vezes, nesse tipo de paciente, a gente vai indicar uma alternativa como essa, ou mesmo pacientes que, do ponto de vista genético, têm a implantação do umbigo muito elevado. Nesses pacientes, essas alternativas vão ser
mais interessantes. Até porque, nesse tipo de paciente, muitas vezes a indicação da abdominoplastia também, a abdominoplastia clássica, não está tão bem indicada assim. Certo, meu paciente? Você entendeu um pouco mais dessa situação e que, de fato, a gente não sempre precisa da indicação clássica de abdominoplastia, não sempre a gente precisa da cicatriz, mas é óbvio, isso só acontece porque a gente, com o passar do tempo, desenvolveu técnicas novas, desenvolveu e encontrou tecnologias novas que nos favoreceu a indicar melhor essas cirurgias e, de fato, entregar uma cirurgia com resultado bastante diferenciado para o nosso paciente. O que é importante que você entenda, meu futuro paciente, muitas dessas técnicas e tecnologias exigem não só expertise, experiência do profissional, mas exigem também um investimento considerável em aparato tecnológico, justamente para que a cirurgia atinja, digamos assim, a sua melhor indicação ou o seu melhor resultado. Certo, meu futuro paciente? Ficou fácil de entender? Então, a abdominoplastia sem a necessidade de extensão de cicatriz é uma possibilidade, porém, para casos específicos, para aqueles pacientes que se cuidaram um pouco mais e não tem tanta flacidez de pele assim. Nesses pacientes a gente vai utilizar a tecnologia, a gente vai utilizar uma técnica diferente, muitas vezes a gente até vai volumizar o músculo do reto abdominal, vai dar mais força para esse reto abdominal, para ele preencher mais a pele, digamos assim, e visivelmente, ou visualmente, melhor dizendo, a gente não ter uma flacidez que chame a atenção. Certo, meu futuro paciente? Ficou claro? Deu para entender? É óbvio, escreva aqui nos comentários se ainda ficou alguma dúvida sobre essa possibilidade. Escreva aqui nos comentários se você tem cicatriz de cesárea, se você não tem cicatriz de cesárea, essa técnica é mais interessante para pacientes que têm a cicatriz da cesariana, e se você de fato estaria disposto a realizar uma cirurgia diferente, sem a extensão de cicatriz, e se de fato você tem indicação, Quer dizer, se você oscilou menos peso durante a vida, se você se cuidou um pouco mais também, escreva aqui nos comentários. E caso você decida realizar algumas dessas cirurgias, na descrição de todos os vídeos aqui sempre vai ter o link de agendamento para que vocês falem com a minha equipe. Certo, meu futuro paciente? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!